Bom, na sequência, a gente continua nesse assunto porque uma articulação do governo na CCJ mudou o cenário para a sabatina. A base aliada calcula, como a gente viu também a fala do senador Otto Alencar, ter votos suficientes depois da substituição do senador Sérgio Moro na comissão. É justamente com ele que a gente conversa agora, o senador Sérgio Moro, falando ao vivo sobre essa articulação, essa manobra, então, da base governista. Tudo bem, senador? Boa tarde. Muito obrigada por nos atender aqui na Band News TV. Boa tarde, Patrícia. Muito prazer estar falando com vocês. Semana intensa aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, em Brasília. Senador, queria que o senhor explicasse então para a nossa audiência que manobra foi essa de tirá-lo então de votação para tentar garantir mais votos a favor da indicação de Jorge Messias. Patrícia, é muito simples. Eu era membro titular da CCJ do Senado, onde vai ser realizada a sabatina, mas eu ocupava uma vaga do União Brasil. E recentemente eu mudei de partido, fui ao PL por questões várias e, no entanto, normalmente até se fica na comissão mesmo na vaga antiga, porque essa construção foi feita lá atrás, né, no período que eu integrava ainda a União Brasil. Mas o governo, temeroso de perder a votação na CCJ, manobrou para que eu fosse substituído. E ontem fui surpreendido com a notícia, que aliás recebi pela imprensa, acho que foi uma grande delicadeza, inclusive do governo, de colocar em meu lugar o senador Renan Filho. Tudo bem, é do jogo político, mas, ao meu ver, isso reflete a insegurança do governo quanto a ter ou não votos suficientes para aprovação do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu, da minha parte, diante dessa manobra, tive que adotar um posicionamento claro e externar o meu voto contrário a essa indicação. Senador, diante então dessa manobra, acredito que o senhor estivesse ouvindo também o presidente aí da CCJ, Otto Alencar, dizendo que o governo, a base governista, dá como certa ter votos suficientes para a aprovação de Jorge Messias na CCJ e no plenário. É essa mesma conta? Vocês trabalham com qual conta nesse momento? E o que tem sido feito também para contornar essa manobra feita pelo governo? Bem, o fato de eu não votar na CCJ não elimina meu voto no plenário. Então, continuarei, e o voto que importa, no fundo, é do plenário. Então, ainda que eventualmente seja aprovado na CCJ, depende aí da existência de 41 votos, é o governo que tem que correr atrás desses votos para a aprovação do ministro da AGU. Eu quero também deixar claro aqui, Patrícia, que eu não tenho nada pessoalmente contra o advogado-geral da União, o Jorge Messias, mas no momento que o Supremo se encontra na Berlinda, no momento que nós precisamos discutir reformas profundas no Supremo Tribunal Federal, não pode haver ninguém acima da lei, e essas interferências excessivas do Supremo na esfera política e na esfera legislativa, seria mais prudente deixar essa indicação, essa vaga, ser preenchida para o presidente que for eleito lá em outubro. Aí a população brasileira vai poder dizer, vai poder externar se quer que continue esse modelo do STF do Lula ou se quer um modelo diferente de formação desse tribunal. Então, por isso que a gente está adotando esse posicionamento, inclusive. Claro que existem também outras situações, mas... A gente vai tentar reconectar aqui o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná. Senador, você falava justamente de não ser contra, não ter nada contra a figura de Jorge Messias, mas de avaliar, neste momento, que, no seu entendimento e provavelmente do seu partido, a indicação de um ministro para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso deveria ser do próximo governo e não do governo Lula agora? Exatamente, porque o tema Supremo Tribunal Federal será discutido nas eleições. Hoje é um tribunal que se encontra, infelizmente, na Berlinda, com muitas críticas, seja porque tem tido uma interferência excessiva na esfera legislativa. Veja que, recentemente, um ministro falou, vamos descriminalizar a utilização de drogas, todas as drogas no Brasil. Né? Dois, essas suspeitas envolvendo transações de ministros
com o Daniel Vorcaro e a gente não encontra uma resposta institucional clara para isso. Então, a gente tem um Supremo hoje muito identificado com o Lula, visto como um aliado do governo, e nós queremos um Supremo independente. Nós queremos um Supremo que seja predominantemente técnico, formado aí por magistrados. Então, por isso, seria melhor deixar esse tema para ser debatido nas eleições e o presidente que for eleito poderá escolher. Se for o Lula, ele ratifica essa indicação. Se for o pré-candidato Flávio Bolsonaro, como acredito que será, ele teria condições de fazer uma escolha diferente. Então, não é um momento de preencher essa vaga no Supremo, quando nós estamos discutindo tão profundamente a instituição, que é importante, sim, para o nosso país, para a nossa república, mas carece de uma reforma. Senador, alguns ministros do Supremo, como André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes, já publicamente demonstraram apoio à indicação de Jorge Messias, ressaltando que ele teria, sim, todas as características técnicas para assumir uma vaga no Supremo. Na sua avaliação do seu partido, ele não teria essa qualidade, não teria essa atribuição, não seria competente para assumir a cadeira no Supremo? Não é só uma questão técnica, Patrícia, é entender o histórico, os posicionamentos dele no passado, porque o direito não é uma ciência exata. Então, nós precisamos entender e avaliar os posicionamentos jurídicos dele do passado para ver como ele vai decidir no futuro. Então, por exemplo, algo que incomoda bastante, quando teve a proposta pelo PSOL para a suspensão da lei das estatais, que é uma lei importante para o nosso país, porque avançou significativamente na governança das estatais, o ministro Lewandowski deu uma liminar favorável, suspendendo trechos da lei, e a AGU, surpreendentemente, que deveria defender a lei, a constitucionalidade da lei, deu um parecer favorável parcialmente à inconstitucionalidade da lei das estatais. Depois isso acabou sendo revertido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses posicionamentos incomodam bastante. Haveria outras situações aí que nós poderíamos também destacar, mas essa proximidade com o Lula também é algo para nós que nos incomoda. Veja que no passado, no primeiro mandato do Lula, ele indicou pessoas como Joaquim Barbosa, César Peluso, eram magistrados ou procuradores de carreira e tinham uma independência forte em relação ao presidente. Já nesse terceiro mandato, ele, ao contrário do que prometeu na sua eleição, ele declarou que não ia indicar amigos, mas só fez isso. Então, aqui é o papel da oposição também se contrapor a essas escolhas erradas do presidente Lula. Senador, há informação de que Flávio Bolsonaro teria reuniões importantes hoje, inclusive com parlamentares, senadores evangélicos, com receio de haver traição da bancada de senadores evangélicos ligados à oposição, mas que são inclinados a votar em Jorge Messias justamente por uma identificação religiosa. Há, de fato, essa preocupação? Como isso está sendo visto por aí? Eu vou considerar os fatos objetivos. E o fato objetivo do momento, Patrícia, é a minha substituição lá na CCJ. Também colocaram o senador Alessandro Vieira, que era suplente, colocaram ele na segunda suplência, para não correr qualquer risco. Então, o governo é que está contando os votos. O governo é que está com receio de não necessários à aprovação. Alba faz seu papel, como eu disse, é uma questão pessoal, é uma questão de decidir quem vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal em um momento assim tão delicado. E a oposição firmou, né, o PL, isso foi declarado pelas suas lideranças, pelo senador Carlos Portinho, pelo próprio senador Rogério Marinho, firmou posição contrária da bancada em relação a essa indicação. E, mais uma vez, nós precisamos voltar a discutir o quê? Mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, a eliminação do foro privilegiado, a adoção
de medidas que restringem a interferência do Supremo Tribunal Federal na esfera legislativa, o resguardo da liberdade dos cidadãos, hoje ameaçado por interpretações restritivas da parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, formas que nós possamos investigar essas suspeitas envolvendo alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja que hoje parece que tem um bloqueio institucional para que nós possamos apurar esses fatos. Então, não é hora da gente ignorar todos esses problemas e colocar mais ministros lá dentro. Nós temos que primeiro reformar a instituição para depois fazer isso. E creio que a população tem o direito de se pronunciar sobre esse tema nas eleições gerais desse ano. Haverá alguma estratégia, senador, para o início dos trabalhos amanhã? Alguma possibilidade de protestos? Alguma organização para, de alguma forma, impedir o início do trabalho na CCJ e dessa sabatina amanhã? Vamos ter que aguardar o dia de amanhã, né? Eu tenho sempre presente que a oposição tem sempre se posicionado claramente em relação a esses temas centrais, né? E sobre o país, e essa indicação certamente é uma delas, assim como será o PL da dosimetria na próxima quinta-feira, que nós temos a expectativa de derrubar o veto presidencial. Mas não imagino algo diferente, alguma estratégia diferenciada em relação à votação amanhã. Vamos lá externar nosso posicionamento e nosso posicionamento contrário. E como o senhor analisa também a liberação por parte do governo de 12 bilhões de reais em emendas parlamentares, agora às vésperas do início do trabalho da CCJ, como isso impactou aí entre os parlamentares ou repercutiu também entre os parlamentares? Isso reflete a fragilidade política do governo Lula, um governo a gente usa aquela expressão, final de feira. Então, é um governo que tem as perspectivas eleitorais vão se diminuindo, as críticas vão subindo, há uma grande insatisfação. E o Lula, ao invés de ele aproveitar essa oportunidade, e pensar assim, poxa, vamos fazer alguma coisa em relação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar lá um magistrado, alguém desconectado do governo, alguém reconhecido pela sua carreira jurídica como alguém independente. Ele fez nas 3 oportunidades que teve, né, do ministro Cristiano Zanin, do ministro Flávio Dino e agora do ministro Messias, ele indicou pessoas da proximidade dele, do círculo íntimo dele. Isso, a meu ver, foi muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. E aqui não faço um juízo de valor sobre esses indivíduos, né, mas sim sobre as escolhas do Lula. Ele teve as condições de reformar. Por isso que as pessoas identificam, né, quando pensam no STF, pensam igualmente no Lula. Isso tem gerado um desgaste para ambos no atual momento político do Brasil. Agora, o senhor chegou a conversar com o Jorge Messias? Ele tentou alguma aproximação com os parlamentares de oposição ou justamente com o senhor, senador? Ele tem conversado, sim, com os senadores de oposição e na verdade, como eu te disse, Patrícia, não é nada pessoal em relação a ele, é uma questão política e uma questão de pensar o que é melhor para a instituição, o Supremo Tribunal Federal, nada além disso. Senador, se ele for aprovado na CCJ e no plenário e de fato conseguir essa vaga no Supremo, ele passaria a compor a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que já conta ali com o ex-advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, com o seu ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, e aí teria o próprio Jorge Messias, também indicado por ele. 13 indicações numa turma de 5 ministros, que além dos 3, teriam ali Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Que análise o senhor faz de uma composição desse tipo para assuntos atuais? Vamos esperar para ver como vai ficar essa votação e a aprovação dele antes da gente fazer prognósticos para o futuro. O Supremo Tribunal Federal, particularmente, que eu sonho, seria formado por profissionais da área jurídica, evidentemente, advogados, magistrados ou promotores, mas mais distanciados da política. Há uma politização excessiva do Supremo Tribunal Federal que não faz bem
para a própria instituição. Essa própria identificação, o Supremo do Lula, não é positiva nem para o Supremo e nem para o nosso país. Então, nós precisaríamos, talvez, reparar a forma de composição do Supremo Tribunal Federal ou esperar que os presidentes da República, o próximo principalmente, porque o atual não fez isso, fizessem indicações mais preocupados em ter um tribunal independente do que um tribunal vinculado a ele pessoalmente. Senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, muito obrigada pela sua entrevista, senador. Estaremos aqui amanhã. A Band News TV faz uma cobertura especial acompanhando os trabalhos da CCJ. Muito obrigado, Patrícia. Foi um prazer falar aí com a Band News. Obrigada, senador.